Ele tem falado com cada um de nós nesse lugar de uma maneira especial. E o que eu tenho visto nos últimos dias, a mensagem que Deus, assim, pelo menos as oportunidades que eu tenho estado aqui, de ouvir a palavra de Deus através dos seus filhos, no final de tudo se resume a uma só. Deus tem nos chamado a um compromisso. Deus tem nos chamado para uma responsabilidade, para tomar posição mediante aquilo que Ele quer, o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Ele quer que nós venhamos ter uma responsabilidade maior, em nome de Jesus, com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E eu louvo e glorifico a Deus por isso, porque bom é saber que o Senhor ainda tem usado de misericórdia para conosco, nos advertindo, nos exortando, chamando, falando conosco. Isso é maravilhoso, termos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Triste é quando o Senhor se cala. Triste é para aqueles quando o Senhor realmente nos entrega e deixa ali à mercê das suas escolhas, à mercê daquilo que eles desejam tanto para a sua vida. Mas nós que temos, com a nossa dificuldade, em meio a toda a dificuldade, em meio às tribulações, às provações que temos passado, mesmo assim temos procurado buscar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ainda tem nos dado a oportunidade de estar aqui falando conosco em nome de Jesus e nos amando, tratando a cada um de nós de uma maneira especial, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Nós podemos ver isso através dos testemunhos, através de cada um daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a mensagem hoje, eu me alegro, porque eu estava com uma mensagem o tempo todo, e pedindo, e ali eu ficava, Senhor, mas será que é isso mesmo que tu queres? É isso, é isso, é isso. E muito me alegrei quando vi Deus confirmando o que Ele tem para falar conosco nesta noite, através daquilo que Ele já usou o irmão Carlos, através da oração da irmã Conceição, quando ela trouxe uma palavra, quando ela pediu a Deus para o Senhor estar avivando a obra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E ali testificou com a mensagem que nós vamos ouvir nesta noite em nome de Jesus. Então, neste momento, eu peço a você, se desligue por alguns minutos de tudo aquilo que está te afligindo, de toda a sua ansiedade. Coloque a sua ansiedade no Senhor, lance ela sobre Ele em nome de Jesus. Tira, neste momento, se desliga da sua preocupação, coloca também nas mãos de Deus a sua preocupação e se liga em Deus nesta noite, em nome de Jesus. Dê ouvido ao que o Espírito de Deus vai falar conosco neste lugar. Amados, porque quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós somos beneficiados, nós nos enriquecemos, nós somos libertos, Deus nos renova, Deus nos transforma, somos lavados e purificados através da palavra dEle. Então deixa Deus trabalhar nesta noite na sua vida. Escuta o que Deus tem para falar em nome de Jesus Cristo. Não leve para o pessoal em nome de Jesus Cristo. Não venha racionalizar o espiritual, com aquilo que você já aprendeu no secular, com a filosofia, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. As coisas de Deus são espirituais, nós não podemos racionalizar, nós não podemos querer tratar as coisas de Deus como nós tratamos os assuntos pessoais da nossa vida, como nós tratamos os assuntos profissionais, porque são coisas totalmente distintas, são coisas que de maneira alguma batem uma com a outra. Então, se nós, por um minuto, nos ligarmos e pedirmos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha estar falando conosco, trabalhando, abrindo o coração para Ele entrar, nós vamos receber, nós vamos ser edificados em nome de Jesus. Amém? Então, nesse momento, abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Abacuque 3.
Versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, Jesus. Eu já vou me adiantar, amados, porque o tempo está voando. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glorifique a Deus. Aleluias. Quem nessa noite, amados, no meio de nós, tem a coragem de dizer as mesmas palavras que Abacuque falou aqui? Esses versos, que alguns estudiosos tratam até mesmo como uma melodia, um hino, um cântico que ele fez a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por meio dessas palavras. Qual de nós, honestamente, poderia nesta noite dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação? Eu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, Abacuque falou tais palavras depois que ele diz para Deus: olha, Senhor, porquanto ainda a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Ou seja, porquanto ainda que não exista, não haja, ao contrário de existir. Ou seja, Senhor, ainda que eu esteja na escassez, ainda que não tenha alimento para me comer, ainda que os meus celeiros venham estar faltando tudo, ainda que a minha vida esteja em completa escassez, debaixo de uma completa escassez, todavia eu me alegrarei em ti. Amados, é tremendo. É tremendo um homem chegar a uma situação, um nível espiritual desse, e dizer a Deus: Senhor, eu me alegro simplesmente porque Tu és o Deus da minha salvação, Tu és a minha força, ainda que nada exista, ainda que nada esteja acontecendo, ainda que a minha vida, ainda que eu esteja como um zero à esquerda, Pai, todavia eu confio em Ti, porque Tu és a minha força. O Senhor me sustentará. O Senhor, é de Ti que vem o meu provento, é de Ti que vem o meu socorro, é de Ti, Pai querido, Pai amado, que a minha vida pertence. Eu não tenho que me preocupar se hoje a figueira não florescer. Eu não tenho que me preocupar se hoje, nos meus currais, as minhas ovelhas deixarem de existir, Senhor. Eu não vou me preocupar, porque eu sei que o Senhor é o Deus que vai cuidar. Eu sei que o Senhor é o Deus que vai prover. Eu sei que eu não preciso, para a minha alegria não depende daquilo que eu tenho. Amados, isso é tremendo. Infelizmente, é o que não acontece nas nossas vidas. Infelizmente. Quando Abacuque, vamos entender um pouquinho quem foi Abacuque. Abacuque foi um profeta. Ele era um profeta. Não se sabe a origem de Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas foi um homem que foi levantado por Deus com um propósito. Um homem a qual, quando eu estava meditando, estudando essa palavra, eu pude ver ele como um profeta diferente, daquilo que nós temos visto nos dias atuais. Porque é um homem
que neste livro nós vamos ver um homem que estava preocupado com a situação dos seus compatriotas, dos seus irmãos, do povo de Israel, porque ele pôde contemplar que o povo de Israel estava numa tremenda, passando por uma tremenda esfriamento espiritual, estava totalmente afastado de Deus. Se nós formos ver no capítulo 1, onde Abacuque começa a falar com Deus, nós vamos ver que ele começa a clamar, a gritar a Deus por socorro, e perguntando a Deus: Senhor, até quando o Senhor vai olhar para a minha situação, olhar para o meu olhar, assistir, contemplar tudo que está acontecendo no meio do teu povo, e o Senhor vai continuar permitindo, o Senhor vai permitir tudo isso acontecer? Até quando, ó Deus? Ele questiona a Deus o porquê que ele não estava fazendo nada, mediante aqueles que ele havia estabelecido sobre a face da terra, mediante aqueles a qual ele tinha determinado, estabelecido as suas leis, mediante ao povo que ele amava. Abacuque estava cheio de ver a iniquidade. Ele estava triste de ver tanta violência. Você pode seguir no texto, no capítulo 1, versículo 3. Ele falou a Deus: estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o litígio. Então o povo de Israel estava totalmente fora dos padrões de Deus. Eles estavam totalmente desconcertados diante do Senhor. E Abacuque olhava para tudo aquilo e via que não estava certo, e o incomodava, ele se sentia incomodado, e ele começou a interceder a Deus e pedir a Deus para que viesse fazer alguma coisa, porque ele não aguentava mais ver tanta iniquidade, ele não aguentava mais ver o pecado se estender, se propagar no meio daquele povo. Então ele toma a decisão de interceder, ele toma a decisão de pedir para que Deus fizesse alguma coisa. Mas o interessante no meio disso tudo, que quando Abacuque recebe a resposta de Deus, aí ele fica mais assustado ainda, mediante a resposta de Deus. Amados, e aonde eu aprendo que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos, quando nós gritamos a Deus pedindo socorro, tenha certeza que Deus ouve. Tenha certeza que Deus vai lhe dar uma resposta. E é onde nós temos que estar preparados, porque nem sempre a resposta de Deus virá de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre a resposta de Deus será de acordo, nem sempre o que Ele vai fazer estará de acordo com aquilo que nós desejamos. E foi o que aconteceu. Quando Deus começa a responder a Abacuque, ele descobre que Deus estava suscitando os caldeus, um outro povo, o povo da Babilônia, para se levantar contra o seu povo. E ali Abacuque entra em conflito com Deus e começa a questionar. Porque nós vamos ver neste livro aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, uma diferença, que nos demais nós vemos sempre uma sentença dirigida ao povo de Israel. E neste livro nós vamos encontrar um homem falando, dialogando com Deus. Nós vamos ver o contrário, um homem falando com Deus e tendo a resposta de Deus. Então esse livro se difere dos demais livros que nós temos dentro da Bíblia. E ali Abacuque, quando vê que Deus, quando ele começa a ouvir a voz do Senhor, e começa a entender que Deus iria levantar um outro povo, um povo mais iníquo do que o povo dele, do que o povo de Israel, um povo mais pecador, um povo mais sujo, um povo mais maldoso, aí Abacuque estremece. E automaticamente ele vai até a Deus e fala: louvado seja o nome do Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação.
Não podes contemplar, porque, pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, ele estava falando com Deus: Senhor, tu és tão puro, os teus olhos são tão puros, o Senhor não contempla, não pode contemplar o mal. Tu és puro, tu és justo. Como agora o Senhor vai levantar um povo mais perverso, mais iníquo, para poder estar tratando com o seu povo? Então Abacuque questiona a Deus. E aí Deus vem, aleluias, explicando a Abacuque, falando a ele o porquê que ele estaria levantando, que ele estaria sim tratando, corrigindo o povo de Israel, mas que os mesmos que iriam ser usados para esse tratamento seriam tratados também por Deus, seriam cobrados. E aonde eu entendo, amados irmãos, posso entender que os pensamentos de Deus são insondáveis. Os planos de Deus não se tem como compreender. Nós não podemos compreender os planos de Deus. Deus, ele traça muitas vezes, uma meta, ele traça um caminho, em caminhos tortos, em caminhos que nós olhamos e pensamos, mas não tem possibilidade de sair dar certo. Como pode isso acontecer? Não é dessa forma. E Deus, é onde nós vamos entender que nós não podemos, a nossa mente, os nossos pensamentos não tem como compreender e alcançar os pensamentos de Deus. Por conta da nossa impureza, por conta dos nossos pecados, enfim, por conta de tudo aquilo, de tudo que nós sabemos que nós somos. Então, Abacuque questionando a Deus, e Deus respondeu a ele, e disse, escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então Deus fala para Abacuque: olha, Abacuque, escreve a visão. Escreve, porque ela vai se cumprir. O que eu estou falando vai se cumprir. E aonde eu posso entender, amados, que quando Deus promete, quando Deus fala, a água para. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus determina, está determinado. Não tem juiz para mudar, para revogar o que Deus determina. Não tem homem para questionar os feitos, a determinação de Deus. Porque foi Deus que falou. Ele é soberano. Ele é o poderoso. Ele é o Criador. É Ele que sabe o que vai fazer. Então Abacuque, entendendo que Deus estava falando com ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele se levanta, então, lá na frente, ele torna a orar ao Senhor, pedindo a Deus, no capítulo 3, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque entendeu que era necessário, que Deus sabia o que ele estava fazendo, que ele não sabia de nada, que ele estava aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, acreditando, quando Deus fala para ele que ele estava inchado aqui, a sua alma incha, ou seja, Abacuque, você está racionalizando, você está tratando este caso de uma maneira a qual você entende, a qual você acha que é, você está determinando, você quer que eu faça conforme aquilo que você acha certo, mas na verdade você não sabe de nada, sou eu que sei como fazer, sou eu que vou fazer, Abacuque. Então, você está simplesmente, você está demasiadamente errado em seus pensamentos. Mas aí Deus fala para Abacuque: olha, o justo viverá pela fé. E aonde eu aprendo, amados irmãos,
que a fé é bem diferente daquilo que nós pensamos que muitas vezes temos. É bem diferente, porque no texto, no hebraico, eu aprendo que a fé não é simplesmente eu crer num Deus poderoso, um Deus que pode mudar e que no momento em que eu estiver em dificuldade, Ele vem e muda. Não, não é, vai além disso. Nós vamos entender que fé foi o que Abacuque entendeu que Deus queria falar com ele. Então o justo viverá pela fé. Abacuque entendeu que independente do que ele estivesse passando, ele tinha que acreditar em Deus. Ele tinha que prosseguir, louvado seja o nome do Senhor, ser constante. Ele tinha que continuar sendo íntegro, fiel a Deus, independente da circunstância, amados irmãos. E é isso que nós precisamos entender e que nós não conseguimos. E por falta desse entendimento da fé, por falta daquilo que muitas vezes nós não temos, nós estamos muitas vezes sofrendo. Estamos sofrendo sem necessidade, amados. Porque a partir do momento em que eu creio que Deus é poderoso, que Ele tem poder, que Ele é criador, que é Ele que fez, enfim, que é Ele que faz e acontece, eu tenho que acreditar que a minha vida está nas mãos dEle e que tudo que Ele traçou para mim é perfeito e agradável. Glória se a eu Deus. estou buscando, se eu estou procurando fazer as minhas escolhas de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina, de acordo com aquilo que Deus tem me ensinado, eu tenho que acreditar que por mais difícil a situação que venha estar, por mais dificuldade que eu venha passar, por mais problemas que eu possa existir na minha vida, Deus é soberano e Ele tem poder de mudar a minha história. Se for a vontade de Deus, Ele muda a história. E eu sei que é a vontade de Deus mudar a nossa história, porque o nome de Deus é glorificado, amados irmãos, nas nossas vidas, no meio da dificuldade, é no meio da escassez, é no meio da provação, no meio do deserto, o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas. Se não houver milagres, se Deus não se manifestar nas nossas vidas por meio dos seus milagres, dos seus grandes feitos, as pessoas infelizmente não enxergam a glória de Deus. E é por isso que Deus faz milagres na face da terra, para que Ele seja conhecido da forma que Ele é, como grande eu sou. Mas para isso, amados, nós temos que permanecer firmes na fé, acreditando que Deus vai mudar a história, não nos deixando levar pelaquilo que está, pelas circunstâncias ruins da nossa vida. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias catastróficas que estão acontecendo nas nossas vidas, e aí nós nos esfriamos na fé. Muitas vezes nós erramos simplesmente porque nós estamos errando o alvo. Estamos cometendo erros em cima de erros, errando constantemente nas nossas vidas com Deus, porque nós não traçamos o objetivo realmente de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de ter uma intimidade maior com o Senhor, de estar aceitando a vontade dEle nas nossas vidas, de sermos ali constantes com Ele, independente do que estivermos passando. E por isso que nós vivemos errando, dando volta no meio do deserto, como o povo de Israel. Deu voltas sobre voltas, voltas atrás de voltas, porque infelizmente eles não reconheciam o poder e a soberania de Deus. Eles não conseguiam ser gratos àquilo que Deus fazia na vida deles. Os grandes feitos, a travessia deles no Mar Vermelho, o maná que caía do céu todos os dias, o cuidado que Deus tinha para que o sol não os esquentasse demais, o cuidado que Deus tinha no período da noite para que o frio não viesse estar ali congelando eles, porque no deserto todos sabem que durante o dia é quente, mas à noite também eles passam, vem a quebra, vem o choque de temperatura e ali vem o frio, e é um frio forte que muitas pessoas não suportam o frio no deserto. E aquele povo não entendia que eles estavam passando
isso simplesmente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas Abacuque entendeu o que estava acontecendo. Abacuque entendeu que a resposta de Deus, o que Deus iria fazer, é para que o nome dele fosse glorificado. É para que o povo viesse se despertar e reconhecer a Deus como o Deus que ele era, o que ele é, o Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que sempre se manifestou de uma forma especial na vida de Israel. Então era necessário Deus entrar com tratamento na vida daquele povo para que eles reconhecessem. E mediante esta visão, mediante a resposta de Deus para Abacuque, Abacuque decide então falar a Deus: ouvi, Senhor, e temi a tua palavra, aviva a tua obra. Ou seja, aviva, faz como tu queres, Senhor. Eu temo a ti, eu respeito a sua decisão, eu estou entendendo que a sua vontade ela é perfeita, ela é agradável. Eu entendo e tenho que entender que o Senhor é soberano e que o Senhor sabe como fazer. Deus, eu entendo, Pai, que o Senhor vai fazer isso para o melhor deste povo. Então aviva mesmo, Senhor, a tua obra. Desperta o teu povo, Senhor, porque é necessário. Estão dormindo, estão negligenciando a tua vontade, não estão entendendo, reconhecendo a tua grandeza e a tua soberania. Aviva, desperta, Pai, os que dormem. É esse o avivamento que Abacuque estava pedindo a Deus para o povo de Israel, para o seu povo, para os seus compatriotas, para os seus irmãos, a qual ele olhava e amava. Sentimos que Abacuque amava aquele povo. Sentimos que Abacuque estava preocupado com a real situação de Israel. Porque se ele não tivesse preocupado, ele não estaria aqui orando e clamando a Deus. Bem diferente de muitos profetas que existem sobre a face, que estão sobre a face da terra. Que muitos estão preocupados consigo mesmo, com seu eu, em fazer a sua própria vontade. Se preocupam com aqueles que realmente se preocupam com eles. Se preocupam com aquilo que pode dar lucro, trazer benefício para a sua vida. Então nós temos que aprender que a vida de profeta não é fácil. Ser profeta não é fácil. Ser profeta de Deus requer posição, requer compromisso, requer amor, dedicação, preocupação para com aqueles que Deus tem colocado nas suas vidas. Então isso é ser profeta. Não é dizer ser profeta, eu sou profeta porque eu profetizo. Eu vou ali, eu profetizo. Eu vou ali, eu entrego a mensagem que Deus me mandou. Não, vai muito além. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar levantando os seus profetas, que tem levantando mais profetas sobre a terra. Assim como ele levantou Abacuque, assim como ele levantou Jeremias, que chorava por aquele povo, assim como ele levantou Isaías, e assim como ele levantou tantos outros, amados, que se dedicaram, tiveram dedicação exclusiva para Deus. Quem hoje, amados, qual de nós hoje está disposto a ter uma dedicação exclusiva para o Senhor? Qual de nós hoje, ainda que Deus nos deixe com tempo integral para fazer a sua obra, vai estar aceitando a vontade de Deus, a boa e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida? Como eu estava agora vendo ali e vi um texto, achei muito interessante, o testemunho de um homem que teve a oportunidade de conhecer outro homem. Esse homem com o nome de David, não sei das quantas, eu esqueci o sobrenome. E aos 27 anos, quando ele estava se formando, prestes a se formar para o seu curso de medicina, ele teve a oportunidade de ouvir um missionário. O missionário estava ali na sua cidade, estava trazendo uma mensagem. E ele estava falando sobre as pessoas ali na África, que aonde ele estava, ele somente via do outro lado a fumaça subir. E ele ouvindo aquele homem, aquilo muito mexeu com o coração dele. Ele simplesmente, naquele dia, ele resolveu seguir para a África.
E ali ele esteve alguns anos, algum tempo da sua vida, com dedicação exclusiva, procurando fazer o bem para aquele povo. Quando foi um certo dia, ele adoeceu. Ele adoeceu e dois amigos deles, dois discípulos dele, acompanharam ele até em casa, levaram ele praticamente carregado para sua tendinha. Era uma tenda a qual ele morava. E ali dentro daquela tenda o deixaram. No outro dia, o amigo voltou ali e o encontrou morto de joelho. Ele havia morrido orando. Estava de joelhos ali na sua cama orando. Ele foi tomaram ele, tiraram o coração dele, sepultaram o coração, enterraram o coração dele debaixo de uma árvore, que eu esqueci o nome. E levaram o corpo dele para a sua cidade natal, onde ele foi enterrado. E ali em cima do seu túmulo, colocaram umas escritas dizendo que aquele homem verdadeiramente havia feito a diferença e que ele continuaria sendo lembrado. E ali, amados, a hora que eu vi aquilo, eu me envergonhei. Falei: Senhor, como eu estou distante de Ti, como eu estou desapercebida, como eu estou alheia às minhas próprias vontades, ao meu eu, quando eu poderia estar fazendo mais para Ti, me dedicando mais, me preocupando somente com os seus interesses, para fazer a Tua vontade, quando na verdade muitas vezes eu estou preocupada com a minha, em fazer a minha própria vontade, estou preocupada com as coisas do secular, com as coisas materiais, com aquilo que eu não teria que me preocupar, porque a Tua palavra me ensina que eu tenho que me preocupar, buscar primeiro o Teu reino e a Sua justiça, e esquecer, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Deixar na Tua mão, porque o que o Senhor tiver para fazer na minha vida será feito em nome de Jesus. O que o Senhor tiver para me entregar será entregue. O que o Senhor tiver para fazer acontecerá. Mas infelizmente, amados, as ligaduras ainda estão fortes, as amarras ainda estão fortes. Eu digo isso na minha vida, dando testemunho de vida. E eu ainda não estou conseguindo estar totalmente como Deus quer, ligada inteiramente, entregue inteiramente a Deus. E aí eu posso entender o porquê que muitos de nós, muitos crentes estão passando, estão frios. Porque quando nós abandonamos, quando nós invertemos a ordem dos fatores, quando nós passamos a nos envolver mais com as coisas materiais e abandonamos as coisas espirituais, nós nos esfriamos. Não há compatibilidade, amado, o espiritual com o material, não há, de maneira alguma. O Espírito quer que nós venhamos estar buscando a Deus, deseja a Deus, quer que a gente se aproxime mais, mas o corpo, a carne, deseja e milita mais pelas coisas na terra. E se nós não lutarmos, se nós não nos esforçarmos, nós vamos viver presos nessas ligaduras que nos impede de estar fazendo a vontade de Deus, que nos impede de estarmos nos entregando a Deus. Eu entendo que eu tenho que professar uma fé como Abacuque professou aqui a Deus. Senhor, independente do que estiver acontecendo na minha vida, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor. Aleluias! Porque Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu tudo, Senhor. Eu preciso professar esta fé. Eu preciso que Deus venha avivar a obra dele na minha vida, da forma em que Abacuque pede aqui para que Deus avivasse a obra dele sobre o povo de Israel, nos despertando, me despertando realmente com todo interesse, com todo desejo e anseio de Deus, pelas coisas de Deus, como as crianças louvaram aqui. Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por Ti. Mas será, amados?
Será que nós estamos assim? Não. Infelizmente. E nós precisamos nos despertar. Vamos pedir, começar a pedir a Deus, para Deus avivar a obra dele nas nossas vidas, para Deus nos levantar, para Deus nos despertar em nome de Jesus Cristo, para fazermos o ID dele, amados irmãos. Nós temos, é obrigação, é dever do cristão, independente do nosso querer, que façamos o ID de Deus. Independente, amados irmãos, da sua profissão, da sua raça, independente se você está doente ou se você está bom, é obrigação e dever nosso que façamos a obra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus falou com Carlos ontem. Porque o que ele fez de não ter ido ao evangelismo por causa de uma dor na coluna, né, não foi o correto, não foi o certo aos olhos de Deus. Nós temos que entender que quando nós nos dispomos para Deus, Deus se dispõe a fazer muito mais por nós. Que nem sempre nós vamos estar bons para fazermos a vontade de Deus. Vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, que nós vamos estar fragilizados, que nós vamos estar doentes, fracos, fisicamente, amados. Mas isso não é motivo para nós não fazermos a vontade de Deus, para nós não permanecermos em constante oração, estarmos ali firmados, estarmos ali fazendo a vontade. Não é justificativa. Nós não podemos apresentar a Deus como justificativa as enfermidades, os problemas que nós passamos diariamente. Estamos apresentando a Deus como motivo de nós não estarmos fazendo a vontade dEle. Se nós formos para a palavra, se for para discutir, não digo discutir, mas se for para falar a palavra, nós vamos ver que nenhum dos nossos irmãos, os nossos heróis da fé, fizeram a obra em boas condições. Nenhum deles. Nenhum. Todos estavam sendo provados. E detalhe, é provado. Não é essas provações que hoje nós passamos, não. Era provado mesmo. E hoje, qualquer coisinha é motivo, amados, de nós nos calarmos. Qualquer motivo, qualquer coisinha é motivo de nós sentarmos. Qualquer coisinha, qualquer pingo é motivo de nós não virmos à igreja. Qualquer coisa é motivo para nós nos afastarmos de Deus. Qualquer coisa é motivo de eu estar chorando, resmungando, reclamando, achando que Deus se esqueceu de mim. Quando na verdade nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que já se antecipou e disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, filhinhos. Tenham bom ânimo. Ele já sabia que nós seríamos provados, porque é necessário que nós sejamos provados. Porque sem santidade, amados, ninguém vai ver a Deus. Não pense você que eu vou ver a Deus simplesmente por boas obras, porque eu fui boazinha aqui na terra, porque eu alimentei os pobres, porque eu visitei os presos, porque eu fui ali orar pelos enfermos. Não. Precisamos sim fazer a obra, mas nós temos que ter fé. E ter fé significa nós sermos íntegros, constantes. Nós perseverarmos ali buscando a Deus, acreditando que Deus é Deus. Não é qualquer coisinha, não é qualquer... Aliás, não existe coisinha, nem coisona, nem coisão para nos tirar, nos separar de Deus. Lá em Romanos fala: nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Nada. A fome pode? Não. A morte pode? Não. A nudez pode? Não. A escassez, como Abacuque retrata aqui? Não, nada. O amor de Deus é muito maior por mim e por você, amados. Nós temos que entender e tomar posse do amor de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas e viver debaixo dessa graça com todo amor, com toda dedicação, com todo prazer e com toda alegria, glorificando
nós sermos aprovados, não. É aí que nós temos que perseverar. Porque é algo interessante, eu pude ver, e que diz assim: o diabo desafia constantemente a legitimidade da soberania de Deus e a integridade de todos aqueles que o servem. A todo momento, a todo instante, o diabo está ali desafiando. Ou seja, o diabo vem para poder querer mostrar que Deus não é esse Deus soberano. Não é esse Deus que Ele diz ser na sua palavra. E Ele nos desafia a todo momento, em todo instante. Sabe como Ele me desafia? Quando eu estou passando por dificuldades. E ali Ele vem, porque Ele não deixa de vir. Não pense você que o diabo desistiu de mim e de você, porque Ele não desistiu. Se alguém falou isso para você, está mentindo. Ele não desistiu, Ele vai lutar até o final. Enquanto existir fôlego aqui, Ele vai estar lutando. E ali Ele vem. Está vendo o tamanho da sua luta? Você está com fome hoje? Tem nada na sua casa? Mas você dizimou esse mês. Você tem sido ofertante. E só está passando por provação? Que Deus é esse que você está servindo? Isso é o diabo. Isso está na nossa mente, tem os pensamentos. Que Deus é esse que eu sirvo? Não acontece nada na minha vida. Olha só, Senhor, dizimei. Olha aqui, vou mostrar aqui para ti, Senhor. Olha o meu celeiro aqui. Vem cá, Senhor. Olha o mais profundo contigo. Aqui as minhas contas. Olha aqui. É conta debaixo de conta, conta sobre contas. Nome no SPC, no Serasa, no Diabo A4. E ali, realmente, eu não sei não. A palavra de Deus diz que Ele abriria as janelas do céu, derramaria suas bênçãos sem medida. Que Deus é esse, Senhor? Que Deus? Senhor, que Deus é o Senhor? Que tem permitido eu passar por tanta prova depois que eu fui na igreja ontem, dizimei, ofertei. E não foi só ontem, não. Já tem 10 anos, já tem 5 anos, já tem 1 ano, já tem 1 mês, já tem 2 meses, não sei quanto tempo. Que Deus é o Senhor que tem permitido? Isso é o diabo. É Deus, realmente. E o diabo, estou dizendo, não vale a pena servir. Realmente, eu quero saber de uma coisa, Senhor? Pode dizimar mais não. E o diabo aplaudindo, lançando desafios. E ali nós começamos a desafiar a Deus, a soberania de Deus, a grandeza, o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aceitando toda a imundície que o diabo, todo o lixo que o diabo tem colocado dentro das nossas cabeças. Nós começamos a nos alimentar desses lixos, dessas mentiras, desses enganos que vêm de uma forma bem sutil, para nos enveredar a desistir, para nos levar a estar desafiando a Deus, a estar contendendo com Deus, a estar desacreditando de Deus. É isso que o diabo faz. É o papel dele, amados. E sem contar que depois de tudo isso, das nossas atitudes e das nossas ações, mediante aquilo, os desafios que ele lança e que nós caímos, ele leva para Deus como acusação. E aquela acusação volta para as nossas vidas, tem um retorno, tem um reflexo. Então, amados, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que servir a Deus não consiste em apenas sermos crentes domingueiros, de estarmos vindo à igreja somente nos domingos, ou então na terça, na quinta e no domingo. Servir a Deus vai muito além de vir à igreja. Servir a Deus está em obedecer a Deus. Só que antes de obedecer, nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a verdade, chamada Jesus Cristo de Nazaré, mas que nós só conhecemos essa verdade através da outra verdade, que é a palavra de Deus. Não há meios de você conhecer a verdade se não for por intermédio da palavra de Deus. Então nós temos que conhecer. Depois que nós conhecemos, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí sim eu conheço, agora eu vou me esforçar para praticar.
Isso é agradar a Deus. Aleluias. É se desviar do mal, é fugir da aparência do mal, é fechar as brechas para o diabo não estar entrando e agindo nas nossas vidas, encontrando legalidade para as nossas vidas. Depois que eu estou praticando a vontade de Deus, que eu estou obedecendo a Deus, eu vou estar praticando, eu vou ter ações e atitudes condizentes de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Glória a Deus. Aí sim, posso dizer que eu estou avivada, que realmente eu tenho fé, que realmente eu sirvo a Deus. Aí sim. Caso contrário, dizer que tem fé só enquanto vai tudo bem, enquanto eu oro e tudo acontece, isso não é fé. Ter fé é quando nós não vemos nada, quando está tudo acabado, quando não há mais possibilidade, quando não há mais jeito, quando a medicina diz que não, quando o juiz determinou a sua sentença, Deus como perdida. Mas nós continuamos a acreditar que Deus tem poder de mudar a minha história, que Deus tem poder de mudar essa situação, porque Ele é fiel, Ele é bom. E ainda que Ele não mude, Ele tem um propósito no meio disso aí, porque Ele é Deus. Isso é ter fé, é aceitar a vontade de Deus também na nossa vida, acreditar que Ele é soberano, acreditar, amados irmãos, e aceitar toda a vontade dEle, a boa e perfeita vontade dEle nas nossas vidas. E isso é ter fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, amados, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos nos despertar mais para Deus. Que nós venhamos realmente, que a igreja tome uma posição diante do Senhor. Eu confesso aos irmãos, eu me entristeço comigo, porque eu poderia, em nome de Jesus, eu posso, em nome de Jesus, estar melhor para a glória do Senhor, estar servindo ao Senhor com alegria, independente da situação, independente da circunstância. Como sei também que a igreja tem condições de estar nesse nível espiritual. Amém. Creio que para Deus é muito triste olhar e ver sobre a face da terra igrejas desapercebidas, igrejas mornas, um povo frio, um povo preocupado sim, com as coisas que vão ficar sobre a face da terra. Que é interessante, se ontem mesmo, não sei se foi ontem, hoje eu estava comentando com o Carlos, já estou terminando a mensagem. Nós passamos uma vida inteira, estamos aqui. Talvez vocês, alguns têm 20, outros têm 30, 40, 50, 60, não importa a idade. Temos uma vida, já temos uma história. E é tão interessante, né, amados? A gente cria uma história. E aí, chega o dono da nossa vida e fala, acabou, para. E ali acabou mesmo, acaba a nossa história. Saímos de cena de um minuto para o outro e acabou tudo, ficou tudo. Tudo que você lutou para conseguir, tudo que você planejou, os seus sonhos, tudo ficou para trás. Ficou entregue, acabou. E aí aonde eu pude refletir, parei e pensei, será que vale a pena? Muitas vezes, na maioria das vezes, que é na maioria das vezes, nós ficarmos tão tristes, né? Deixar a tristeza dominar nossa alma, corrermos tanto, nos cansarmos tanto, nos afadigarmos tanto com o trabalho, nos afadigarmos tanto, amado, com as preocupações daqui da terra, quando nada disso, amados, tem valor. Nada. Nós não vamos levar nada. É nada. Sabe o que é nada? É nada.
refleti, tomei como lição para a minha vida, que eu tenho que aproveitar e viver o momento de uma forma diferente, onde eu venho estar me alegrando, onde eu venho estar procurando fazer a vontade de Deus, onde eu venho estar servindo a Deus. Sabe por quê? Porque só isso que eu vou levar. É só isso. Se eu fizer, se eu obedecer a voz do Senhor, se realmente eu estiver enxertada na videira, isso vai me dar a liberdade, a legalidade de entrar na eternidade, onde eu vou passar a eternidade, ou seja, não tem fim. Aqui tem fim, mas lá na glória não tem fim. Vamos viver a eternidade. Então eu preciso entrar nela. Então eu tenho que procurar a fazer, em nome de Jesus Cristo, a estar da forma que Deus quer, para que realmente eu possa partir e viver numa eternidade, onde nunca mais eu vou chorar, nunca mais eu vou sentir dor, nunca mais eu vou me entristecer, nunca mais eu vou me preocupar, nunca mais vão falar mal de mim, nunca mais nada, amados, mas sim vou me alegrar. Louvado seja o nome do Senhor.